Gravação. Eu tinha pedido uma atividade porque já é o primeiro item, globalização. O nome já diz globo, mundo é redondo, e é um processo que envolve todo o planeta, compra e venda de produtos e serviços. Apesar da Terra não ser uma bola perfeita, possuir várias falhas, ser chamada de geóide, ela basicamente tem um formato redondo. Está longe de ser plana, a gente respeita quem pensa assim, mas ela é esférica. E o processo que ocorre no globo chama de globalização. Compra e venda de diversos produtos e serviços. Serviços tem muitos. Esse daqui, por exemplo, que a gente está, é um serviço. A Google é um serviço. Microsoft Teams é um outro serviço de comunicações. WhatsApp, Uber, se um japonês vai para os Estados Unidos, ele pode simplesmente pegar, baixar o Uber e ir de um local para o outro. Ele está no hotel, ele quer ir para o cinema, aí ele tem o dinheiro, ele bota lá o endereço, vê o carro e ele vai, não precisa nem falar nada. De boa. A mesma maneira se nós formos para a Itália hoje em dia, ou um indiano for para o Japão. Seja como for, em qualquer país, você pensa um cidadão daquele país, indo para qualquer outro país no mundo, ele vai ter acesso àquele serviço e vai poder utilizar. Globalização, aqui, a social-democracia, até aqui. Manda para mim, por favor. Obrigado. É que o meu Thiago tá com o meu celular, então se não dá, ele vai ficar chorando. Aí ela tá tirando foto e depois eu vou lendo, comentando com vocês. E é por isso que eu pedi para produtos e serviços, que a gente acostuma muito com produto, mas também tem serviços. Quais serviços? Serviços de transporte, Uber, serviços de comunicações, WhatsApp, serviços de estudo, por incrível que pareça, tem serviços. Superprof, por exemplo, que recruta até estudantes para poder dar aula. E lá você coloca o quanto que você quer cobrar pela aula. E tem aula de piano, aula de música, geografia, história, sociologia, qualquer coisa tem lá no Superprof. O professor cobra o valor que ele quiser. É claro que hoje em dia é só online, mas até um tempo atrás você podia marcar, olha, eu cobro tanto, não cobro. É um serviço que eles oferecem. O governo do estado, por exemplo, ofereceu um serviço de aulas online, CMSP. Tem o Brandu, tem o YouTube também, onde tem vários professores, tem o Google Classroom, que é um serviço que ajuda bastante a educação demais, porque já vem tudo mastigadinho, é fácil de navegar, ninguém fica perdido, até quem é leigo, além de diversos produtos. A maioria do que a gente tem na nossa casa vem da China. Eu até, é que eu não tô com ele aqui agora, mas tem um bichinho de pelúcia que eu comprei para dar de presente, e ele é de uma empresa americana que veio da China, que eu estou usando no Brasil. Ou seja, uma empresa chinesa pagou o licenciamento para uma empresa americana para vender aqui no Brasil. Isso a gente pode ir mais a fundo. Claro que a China vai dominar boa parte. Ela vai ter os calçados, vai ter as roupas, vai ter brinquedos, tudo que você possa imaginar, porque a China, um tempo atrás, abriu o seu mercado e falou: não, pode vir aqui, economicamente não vou ser comunista, não. Vem empresário, pode colocar sua fábrica, pode pegar seu lucro, fazer o que você quiser. A energia é termoelétrica, carvão, não estou nem me importando com a saúde, com o ar aqui da região. Aquecimento global, se existe, a China não se importa. Se não existe, a China sabe, além da mão de obra ser muito barata. Mas também tem outros itens que ocorre esse processo de globalização. Ford, por exemplo, são carros americanos, vai ter na Itália, carros italianos vai ter no Japão, e assim sucessivamente. Tanto que no passado, a Toyota, lá da, da Ásia, quase faliu a Ford, que é americana, nos Estados Unidos, porque ela vendeu um carro tão barato, de tanta qualidade, que mesmo com o custo de transporte saia mais barato que o próprio Ford nos Estados Unidos. E aí a Ford teve que correr atrás. O governo fez uma campanha intensiva para os americanos comprarem carro. A Ford foi buscando alternativas, porque ela quase entrou em falência dentro do próprio Estados Unidos da América, porque é o processo de globalização. As pessoas vão comprar aquilo que for mais barato, mais conveniente. Por isso que a gente compra muita coisa da China. Porque para o comerciante sai barato. Ele comprar o produto, o brinquedinho, o tênis, a almofada, a mochila, o boné, qualquer coisa que seja, sai mais barato para ele comprar da China do que comprar de uma fábrica aqui. Por causa da mão de obra chinesa ser muito mais barata, da energia ser mais barata. E mesmo com o custo de transporte, quando comparado com os custos no Brasil, de impostos, mão de obra, energia, sai mais caro. É que o comerciante pensa, não vou comprar o da China, porque se eu comprar o brasileiro, eu vou ter que vender mais caro. E se eu vender mais caro, as pessoas não vão comprar. Aí vai ter meu concorrente que vai comprar da China, e aí eu vou deixar
de comprar. Então, é o processo natural de globalização. E a gente, como não é burro nem nada, vai lá e compra um produto chinês e segue o jogo porque é mais barato. Ainda mais se é para criança que a gente vai comprar. Vai pensar, não, pagar caro em algo para criança, para quê? Não, não vale a pena. Ela tirou foto aqui. Deixa eu... Ah, ela tá mandando ainda para mim. Aí eu já... pelo meu WhatsApp, por gentileza. Que aí eu já encaminho para a sala do segundo ano. Daí eu vou encaminhar as fotinhas que ela tirou para a gente ir comentando. E aí no texto, basicamente, vai comentar que isso ocorreu de forma mais acentuada, principalmente depois do fim da União Soviética em 91, onde tivemos várias lideranças econômicas mundiais, porque até isso, temos duas principais, a União Soviética, que era a maior potência militar, e os Estados Unidos, maior economia. Depois, surgiram várias outras potências que estavam crescendo, por diversos fatores. Primeiro, a guerra foi na Europa. A Europa saiu destruída. A guerra não foi em território americano. Então, os americanos levaram uma vantagem, pois tiveram, é chato falar apenas, né? Mas tiveram perdas humanas, e não humanas e materiais, como na Europa. Por isso que os americanos até conseguiram emprestar bilhões para os europeus se reconstruírem, chamado Plano Marshall. A Europa estava se refazendo. Japão, nem precisa falar, bomba de Hiroshima e Nagasaki, um país que sofre com tsunamis, com terremotos, tem 2 bombas atômicas para se reconstruir. Não é fácil, levam-se anos, décadas para que essa reconstrução se consiga ser feita. E na Europa também. Mas depois de alguns anos, algumas décadas, vai casar o tempo que essas economias, que esses países puderam crescer, estão na potências, com a queda da União Soviética, porque ela vai cair e é quando surgem Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, como potências econômicas, fazendo parte desse processo inteiro de globalização. Tanto que, não sei se vocês viram, ou talvez vejam no que vem, Revolução Industrial tiveram várias fases. Primeira, segunda, terceira, quarta. Tem gente que fala em quinta, tem gente que fala em quarta, mas foi paulatinamente ocorrendo nos últimos anos, porque foi uma coisa que foi puxando a outra. A própria internet era um mecanismo de comunicação interno militar. E é o que eles utilizavam, eles pensaram, não, vamos utilizar para fins comerciais, para ter dinheiro, para crescer e etc. E uma outra pessoa, um outro empresário foi pensando, não, vou fazer isso, eu vou investir nisso para eu ganhar mais dinheiro, que assim eu posso crescer a minha economia. Vou investir nessas áreas, principalmente áreas de exatas, tecnológicas, que o Japão fez. Foi Professor, investindo. desculpa a caída aí. Tranquilo, faz parte, isso acontece. E aí foram investindo nessas áreas e vai ocorrer exatamente isso. Deixa eu. Aí, ela me mandou. Eu tô com o WebWats aqui aberto. Será que eu consigo, pelo WebWats, selecionar várias? Ó, primeira página, globalização. Deixa eu ver se eu acho. Caminhar a mensagem. Aquarela Paz, segundo ano. Aê! Foi. É a primeira página do livro. Acho que eu vou encaminhar tudo. Caminhar tudo, como eu sou idiota. Agora eu vou clicar aqui com a setinha. Encaminhar Aquarela Paz, segundo ano. Cadê? Aquarela. Isso. Aqui, ó, achei. Vou encaminhar todas as imagens para vocês. Ela quebrou um galhão meu. Beleza? Receberam? Agora chegou lá no grupo de vocês. Chegou. Como a internet é maravilhosa aqui, serviço de comunicação é esse WhatsApp. Pelo amor de Deus, é brincadeira. O Zuckerberg pode gostar, pode odiar o cara. Normal, respeito. Ainda mais quem viu o filme. Mas que o cara é o monstro sagrado do comércio. O que ele oferece de serviço é brincadeira. Ó, eu tô aqui, quem diria, utilizando um serviço do Google. E aí eu pego pelo WhatsApp, que é dele, e já encaminho uma mensagem, porque eu posso logar o WhatsApp no computador. Que da hora. E aí esse primeiro textinho vai falar exatamente a mesma coisa. Com a queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética, consolidou o forte crescimento econômico dos países asiáticos, fortalecimento do sistema capitalista, avanço tecnológico e científico. O grande beneficiado pela globalização foi o sistema capitalista, que tornou-se dominante em todas as esferas a invadir espaços geográficos que até então adotavam um regime de economia planificada, ou seja, algo plano
que o governo controla tudo? Porque, infelizmente, não é possível alcançar o que os socialistas comunistas sonham, dizem, de todo mundo igual, todo mundo ganhando bem. Seria maravilhoso, eu adoraria todo mundo, mas isso não é possível. Na prática, o socialismo, o comunismo não funciona. E não importa que a pessoa diga, não, esse não fez do jeito certo, eu vou fazer do jeito certo. Não funciona. Tanto que essa era a mesma desculpa que fez a União Soviética meio que tretar em relações diplomáticas com a China. Porque cada um achava que fazia o jeito certo, que o outro era errado. Seja como for, não há jeito certo porque não tem como. Por isso que até o Vietnã, que depois de uma guerra que adotou o sistema capitalista, do socialista, perdão, eles abriram o mercado para falar, não, vamos aderir ao capitalismo porque é o único sistema que funciona na prática, que vai trazer desenvolvimento, renda, que eu vou poder crescer, que o outro não funciona. Até a própria China, maior exemplo disso. Só tem um partido, não tem eleições, o cara é eleito, reeleito diversas vezes, tudo muito fechado, tudo muito escuro, o governo controla tudo, mas do ponto de vista econômico, eles são bem capitalistas. Eles dependem do mundo. Eles têm que comprar e vender. Eles não têm terra para plantar para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Eles dependem da Austrália, dependem do Brasil, e quem mais venda produtos de matéria-prima, que é chamado commodities. Quando vocês lerem esse termo, são produtos de matéria-prima, arroz, feijão, milho, soja, café, trigo e etc. E hoje em dia impera o capitalismo porque é o único sistema que funciona, apesar das falhas. A gente reconhece que com esse sistema as pessoas pensam apenas no capital, no lucro. Algumas pessoas aproveitam disso que tem desvio de caráter para trapacear, para enganar, para pagar menos o funcionário, para explorar. Isso ocorre. Ainda mais num país com tantos empregados, o empresário pode humilhar, pode dar esporro, pode deixar o funcionário chateado, ameaçar, enfim, pode fazer o que quiser, porque se tirar ele, coloca outro. A gente sabe que o capitalismo ele é amoral. Se tem a demanda por algo, vai haver a oferta, independente de qual seja esta demanda. Então, o capitalismo vai oferecer basicamente isso. Quero vender isso. Ah, quero comprar. Vai ocorrer a troca. Não tem uma moralidade por trás do capitalismo. Mas ele é o único sistema que funciona na prática. Alguma dúvida por enquanto? Não, tá tranquilo. Beleza. Aí eu peço que vocês virem a página 266. Vão ter lá moradores de ruas. Lá no final, uma imagem bem triste. Moradores de rua em São Paulo, uma imagem bem triste. 2012, vários fatores que ocasionam isso. Bebida, drogas, pessoa não conseguiu emprego. Quando era adolescente, adulto, talvez não conseguiu trabalhar ou não quis, deixou de lado. E aí não teve uma família para dar um suporte, ou bateu a crise, como o Brasil sempre vem crise, crise, aí a pessoa pagava o financiamento, pagava uma casa alugada, aí não teve condição de sustentar e foi morar na rua. Infelizmente isso ocorre ainda mais no Brasil, que vive crise atrás de crise. E mesmo em país rico, como os Estados Unidos, tem morador de rua, porque esses problemas de drogas, bebidas, emprego acontece. De repente a pessoa não quis trabalhar, ou ela não conseguiu emprego, ou a família não ajudou, ou se envolveu com drogas, bebidas, e isso ocorre. E aí ela no primeiro textinho está dizendo que a globalização atinge todos os países e sociedades. Esse fato pode ser explicado por características como a mundialização da produção e finanças. Finanças hoje em dia, o que é produzido num país é comercializado no outro e vice-versa. Finanças nem se fala. O dinheiro, ele não circula fisicamente. Se todo mundo quiser sacar tudo que tem nas contas, não há dinheiro físico. O dinheiro, ele é mais eletrônico. Muitas pessoas, eu mesmo inclusive, trabalho basicamente com dinheiro eletrônico. Passo o cartão de crédito, meu cartãozinho lá, e aí nem recebo fatura. Eu acompanho online, debito da minha conta. Normal, aí depois libera um novo. Para as Oi? criptomoedas também, para as Criptomoedas, Bitcoin. bem lembrado, bitcoins é uma moeda criada que não tem uma regulamentação, que varia muito, teve gente que ganhou muito dinheiro, teve gente que perdeu, mas é um dinheiro que está lá online, você não tem como sacar criptomoeda, você vai ter praticamente como um patrimônio, como investimento, se você sabe lidar com isso, você vai ter esse dinheiro, fora ações, fora investir no Tesouro Nacional, você pode chegar no Banco do Brasil ou na Caixa e falar, quero R$ 100 no Tesouro, aí você deixa seu dinheiro lá, e o dinheiro vai virar praticamente dinheiro eletrônico. E outras moedas que possam vir a surgir também.
E aí continua o grande movimento migratório, por causa de guerras, pobreza, etc. Discussões locais e internacionais sobre preservação ambiental. Se bem que a Europa destruiu o meio ambiente e agora vem querer dar pitaco. A Europa é exemplo de que não fazer nos demais países. Ela fez muito mal para o meio ambiente e agora ela sabe do erro que fez e quer que os países não repitam. Isso na teoria. Professor, não tem como converter Bitcoin para sua moeda? Tipo, dólar, Até dá. real? Na Astra tem. Na Astra tem. Na Astra, tipo, essas caixas eletrônicas que tem na rua tem como. Só que eu acho que você não pode sacar mais de 200, não sei quantos negócios, quantas células da Áustria, senão você é preso. Caraca. Porque, tipo assim, é muito difícil você ganhar Bitcoin. Aí você vai juntando 200 milhões de Bitcoin, você tá milionário quase, entendeu? É, exatamente. E nem todos os países aceitam, criaram regulamentações para com isso. É algo feito por pessoas que o governo, para aceitar, ele quer regulamentar, ele quer falar, não, pode isso, pode aquilo. Aí o governo vai cobrar muito imposto. Então é difícil você sacar só na Áustria. Talvez, eu imagino que Suíça mais para frente, talvez Suécia, Noruega, os Estados Unidos, enfim, possam vir legislar sobre esse assunto, porque já deveria poder, né? Você não é obrigado a comprar Bitcoin. Você compra se quiser. Se você pode investir na bolsa, comprar ação de uma ou outra empresa, vender e ter o dinheiro em real, por que você não pode fazer com o Bitcoin? É por sua conta e risco. Você vai, Acabei de quer. ver, 100 bitcoins valem 6 milhões e 364 mil reais. Só 100 bitcoins. Só 100 bitcoins valem 6 milhões de reais. Jogando para a moeda americana, vão dar mais ou menos 2 milhões de dólares, por exemplo, que é a moeda uma das mais fortes do mundo. Ou seja, é algo milionário. Então, devia ser liberado. Ah, mas nem todo mundo tem condição de comprar. Mas libera, de repente, se uma pessoa investe em Bitcoin e ela ganha um dinheiro, ela pode, sei lá, abrir um comércio, pode gerar emprego. A pessoa pode pensar, não, vou reinvestir essa parte em Bitcoin e vou comprar uma casa, vou abrir um comércio, vou abrir um restaurante, porque isso sempre vai me dar dinheiro. Vou abrir uma fábrica, por exemplo, de leite, de carnes, e aí vai gerar mais emprego. Podia, porque é uma forma de atrair, mas infelizmente não é bem assim, né? O Estado, de regra, não pensa por esse lado, porque de repente a pessoa ganha muito dinheiro, aí ela pensa, não, vou ter um investimento mais seguro que me dê uma renda baixa. Pode ser, de repente uma pessoa que ganha na Mega Sena, ou ganha uma herança, e aí não está acostumada a fazer esse tipo de investimento, ganha esse dinheiro, e aí quer um investimento mais seguro, que renda menos. Enfim, mas poderia ser facultativo. Ah, mas cada 100 pessoas que tiverem bitcoins, uma vai querer fazer isso. Tá bom, mas deixe livre para a pessoa fazer ou não esse investimento, ter essa opção, senão a pessoa fica presa ali. Só pode isso e acabou. Não, não tem mais. Aí complica. A formação dos blocos econômicos, a popularização do meio de comunicação, nem se fala, o transporte, a redução da atuação do Estado na economia interna e na valorização de políticas de bem-estar social. Blocos econômicos a gente vê na União Europeia. O italiano pode trabalhar, pode estudar na Espanha, na França, podia na Inglaterra, o Reino Unido está saindo da União Europeia porque o povo decidiu sair, porque de um lado tem as pessoas que elogiam os blocos econômicos dizendo possibilita uma maior integração, eu posso pegar com o dinheiro que eu recebo aqui em Portugal, gastar na França, com o avanço do meio de transporte é rápido para eu ir e vir, passar um final de semana, é muito bom, maravilhoso. Só que tem gente que fala assim, não, mas tem a questão da legislação. O país, para os críticos, perde autonomia, porque é tudo o parlamento europeu, eleito indiretamente pelos parlamentares eleitos por cada país, para legislar, e as pessoas acham que perde autonomia. Questão migratória, questão de impostos, questão de comercializar ou não com outros países. E as pessoas falam, não, perco uma questão da soberania, de eu poder decidir sobre o que eu quero, porque no país você vota por o cara que vai fazer as leis. Mas você não vota para o cara do parlamento. É algo indireto. E você pode cobrar no seu país o parlamentar que vai fazer as leis. Ainda mais em países pequenos, como Suíça, como Portugal, por exemplo, que é bem pequenininho, Croácia, enfim, entre outros, onde é mais local e você vê o deputado que está fazendo as leis nacionais. Por isso que o Reino Unido saiu. Mas, enfim, o bloco econômico ele está aí. E temos aqui o Mercosul, onde a gente pode, só com RG, ir lá para o Uruguai, Paraguai, comprar, voltar. Claro, tem um limite.
a gente não pode comprar muita coisa, senão vão achar que a gente está comprando de lá para vender aqui, como ocorre, para prejudicar a economia. Mas você pode ir lá comprar uma coisinha ou outra, na Argentina, compra um vinho, uma adega, vai assistir o jogo do Boca, por exemplo, vai dançar um tango, você pode, você é livre. Vai no Uruguai, tomar aquele chimarrão deles lá, visitar, você pode, você é livre. Por causa desse bloco econômico, aí tem menos impostos, menos burocracia para ir de um canto até o outro, porque eles se unem para um ajudar o outro, para o Brasil vender carros para a Argentina, porque se você faz isso, tem menos imposto, o carro vai ser mais barato para o argentino. E aí as fábricas brasileiras vão vender mais carros e vai ajudar a economia a alavancar. Assim como um brasileiro, se quiser ir na Argentina comprar algo, ou um comerciante quiser trazer algo da Argentina, vai sair mais barato. De repente, um couro argentino, que é barato e é bom, aí vende para cá e os brasileiros compram. As pessoas vão ter produtos de qualidade, os comerciantes vão vender, vão gerar emprego, a roda da economia vai girar. E depois, a atuação do Estado na economia. Tem gente que acha que o Estado deve colocar um salário mínimo, tem gente que acha que não. Tem gente que acha que o Estado tem que dizer o máximo de horas que as pessoas podem trabalhar. Tem gente que não. E se o Estado cria leis nesse sentido, ele está intervindo na economia. Tem casos aqui no Brasil onde o Estado disse que no restaurante não pode ter saleiro para você colocar sal. Tem gente que acha que isso é um absurdo, mas o Estado chegou a fazer isso, proibir saleiro nos restaurantes porque por causa de doença, obesidade, doenças, etc. Tem gente que fala, não, eu quero meu saleiro lá, deixa meu saleiro lá, se eu quiser sal eu pego, se eu não quiser eu não pego. Tinha um projeto de lei para proibir o refil, acho que é do Subway, desculpa a propaganda se eu errei, que você paga e você pode ficar enchendo de refrigerante quantas vezes quiser. Não sei se era o Subway, Do né? Burger King, Burger King, perdão, eu errei. Era o Burger King. Tinha um projeto Isso eu de fiquei lei. sabendo. Isso eu fiquei sabendo. Ah, ficou sabendo, né? Tinha um projeto de lei que queria proibir isso. Não, porque as pessoas estão obesas, porque as pessoas estão com problema de saúde, então vamos proibir. E tinha pessoas que falavam, não, para que proibir? Deixa, ninguém é obrigado a lá comprar. Você não quer beber refrigerante? Beba água. Compra suco natural. A água é mais barata, é saudável. A Bonafonte, que é muito saudável, você paga muito menos. Eu, se eu quiser comprar, eu vou lá, compro e tomo, porque assim eu vou ajudar aquele local a gerar emprego, a fazer um lanche da hora, que eu vou acabar gastando mais nas outras lojas. É livre para eu escolher. Críticos dessa lei falavam que tirava a liberdade de escolher. Olha, posso pagar o refil e posso não utilizar. Ou posso beber bastante Guaraná, porque é um problema de saúde meu, não é algo criminoso, não estou dando dinheiro para o crime organizado, estou dando dinheiro para uma empresa que vai gerar empregos, que vai movimentar a economia. É mais um exemplo de atuação do Estado na economia. Varia desde a elaboração de uma lei até essas coisas que tem pessoas que criticam e tem pessoas que acham certa. Não, o Estado tem que intervir. Tem pessoa que acha que é certo. Não, o Estado tem que proibir refil e proibir saleiro, porque assim as pessoas não vão utilizar isso e elas não vão ficar doentes, não vão utilizar o serviço do SUS. Enfim, mas aí tem críticos e pessoas que não concordam, que concordam e desconcordam. E políticas de valorização do bem-estar social é quando um país, como a gente vai ver mais para frente, alcança um nível de riqueza, como Noruega, Finlândia, Dinamarca, e esses países pensam na questão do bem-estar. As pessoas estão sendo felizes? Vamos criar um programa de distribuição de renda? Vamos investir na educação? Vamos investir mais na saúde pública? Vamos melhorar a infraestrutura do povo? Porque aí eles aumentam mais os impostos, porque o Estado tem o seu gasto. Para ele aumentar os seus gastos, ele não tem como criar dinheiro novo. Margaret Thatcher já dizia, não tem essa coisa de dinheiro do governo, tem dinheiro dos pagadores de impostos. E aí, o que Guilherme Lira está pedindo para entrar? O que o governo faz? Ele aumenta os impostos para que ele possa ter mais dinheiro e, em contrapartida, reverter em serviços. A gente vai ver mais para frente países que isso ocorre, as pessoas não reclamam, as pessoas falam, não, beleza, pago muito imposto, mas olha as obras aqui no meu país, ó, um monte de obra bem feita, não foi superfaturada, a obra custou 100 mil, mas é uma obra que realmente custa 100 mil euros, a obra custou 10 milhões de euros, mas é uma obra de 10 milhões de euros, considerando mão de obra, equipamentos, maquinário, etc. Eu pago bastante imposto, mas eu tenho saúde, a saúde é muito boa, a educação é fantástica, a segurança é muito boa,
O governo não gasta muito, os políticos não têm privilégio, o judiciário não tem privilégio, é um dinheiro que eu pago, mas eu tenho como revertido. Preciso sair, vou ajudar meu avô, com licença, Rafael, beleza, tudo bem, pode sair, não tem importância nenhuma. Tá acabando já a aula. E aí é uma política de bem-estar social. Continuando, vamos ler mais um parágrafo. No contexto dos países em desenvolvimento, os efeitos da globalização têm sido diversos e muitas vezes negativos. Para sobreviver à intensa concorrência internacional, empresas nacionais precisam fazer esforços gigantescos. No entanto, como muitas atividades econômicas são controladas por monopólios e oligopólios, a luta torna-se desigual. Ou seja, como já tem marcas conceituadas no mercado, é difícil para uma marca chegar nova e fazer a sua fama. A Dolly, por exemplo, alcançou, mas levou anos para ela alcançar essa fama. E o Lilo tá entrando aqui, não tá entrando. Demorando. Acho que é a minha internet ou a dele. E acaba sendo uma concorrência desleal, porque de repente tem muitos impostos, muita burocracia. A Coca-Cola, por exemplo, ela já está estabilizada. Se algum empresário quiser fazer um novo refrigerante, é uma série de impostos, de burocracia, que tem que ir atrás, aí fica muito caro. E aí acaba meio que desestimulando. E as empresas como internacionais, como já estão estabilizadas, já têm um padrão, acabam dominando o mercado, porque é o que nós vamos acabar consumindo. Porque no Brasil, para você gerar emprego, para você abrir uma fábrica, para você abrir o comércio, é muito imposto municipal, estadual, federal, é muita papelada, burocracia municipal, estadual e federal. São muitos papéis e meio que dificulta para você abrir algo nacional, crescer. E para você ter um oligopólio, um monopólio, você não tem da noite para o dia. Tem que abrir na sua cidade, vai prosperando, prosperando. E é realmente difícil. Quem sabe essa doceria em Mongaguá que eu citei no começo da aula não cresça e se desenvolva e vira um monopólio como a Cacau Show foi. Mas levaram-se décadas para a Cacau Show se tornar essa empresa maravilhosa que ela é hoje. A Tramontina também, levaram-se décadas, a Havan também, porque é muita papelada, isso meio que desestimula. Americanas nem se fala, apesar de ser brasileira, teve um outro fundador investidor que era de um outro país. Isso desestimula bastante. Magazine Luiza não é fácil. Pode perguntar para eles, os empresários vão dizer o quão difícil foi chegar aonde estão e o quão difícil é permanecer. Alguns empresários eles se aliam ao governo para dificultar ainda mais para quem está começando, para eles dominarem o mercado. Isso ocorre no sistema capitalista. Eles pegam e patrocinam políticos, desde o que fazem leis até os executivos, prefeitos, governadores, presidente, para falar, olha, você vai ser eleito, aí você vai aumentar ainda mais os impostos e a burocracia para dificultar a concorrência. E aí dificulta ainda mais para as nacionais. Alguma dúvida por enquanto? Não? Beleza, eu vou terminando a aula por aqui. A gente se vê quinta-feira. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.